vocês que me acompanham lá no Instagram sabem a saga que foi para gravar esse vídeo, o carro do barulho da minha rua. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve. Se você já assiste meus vídeos e não é inscrito ainda, poxa, cadê a valorização do profissional que produz conteúdo? Mas se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, me segue lá no Instagram e vamos para o vídeo. Então, eu estruturei em tópicos para o vídeo ficar muito bem organizado. E vamos falar dessa matéria exatas. Ó, o meu foco aqui vai ser matemática, porém serve muito para a química e para a física. Tudo que eu vou falar aqui, eu aprendi, eu não vou ser injusta de não falar. Eu tô olhando aqui pra ver se o meu cabelo tá certo, porque tá um calor. Então, tudo que eu aprendi aqui foi na plataforma do Ferreto. Lá tem o curso de como estudar matemática e ainda tem, claro, todo o conteúdo completo para matemática. O primeiro de tudo é que você não deve negligenciar os seus erros. É nos seus erros que está exatamente o que você precisa estudar. É ali que está a sua falha, é ali que está o que pode tirar a sua aprovação. E de verdade, gente, tá um calor, mas vamos lá. E de verdade, esse é o momento de você errar até dizer chega. Porque o erro, ele marca mais que o acerto. Então, quando você errar uma questão, além de você tentar entender como que você errou aquilo, como é que se resolve aquilo, aquela questão vai ficar marcada em você. Então, quando chegar no dia do Enem, só correr pro abraço, porque você já vai saber que é um ponto onde você não pode errar. E aí que a gente já emenda na segunda dica, que é a resolução. Nunca fique apenas na resolução escrita. É muito, mas muito importante mesmo que você veja a resolução em vídeo. Porque a resolução em vídeo, diferente da resolução escrita, tipo, você pega a questão, bota no Google e tá lá no Braille. Eu acho que é Braille o nome do site. No UOL Perguntas, não sei o que é. No Braille, a resolução lá, a pessoa bota lá a resolução escrita bonitinho. Ou a maioria das plataformas, por isso que aí tá o diferencial de Ferreto. Todas as questões têm resolução em vídeo. Ah, esqueci de falar. Tem aqui o meu cupom de desconto, que é pro plano Diamante, o único que tem direito à monitoria exclusiva lá na plataforma do Ferreto. Voltando. Então, todas as questões têm resolução em vídeo. Por quê? A resolução em vídeo, ela te ajuda a criar a linha de raciocínio para chegar na questão, chegar no acerto. Então, aí fica outra dica. Se você viu a resolução em vídeo de um professor resolvendo uma questão lá e você não conseguiu entender aquela resolução e você tá com um tempinho, ou então é uma questão de um assunto que cai muito no Enem, vai assistir outras resoluções, porque isso aconteceu muito comigo lá em setembro, que eu comecei a só fazer provas do Enem em setembro e fazer simulados. Ó, tá meio escuro, é porque já é final de tarde. Mas então só fazer simulados. E aí tinha questões que eu sabia que todo ano tinha uma questão daquele estilo. E eu ficava tentando refazer e nunca chegava no acerto. Então eu assistia mais de uma resolução dela, geralmente 3, no máximo 4 resoluções. E eu sempre encontrava um raciocínio que eu me encaixava melhor. Então eu sabia que quando caísse aquela questão, aquele modelo de questão, porque é muito específico do Enem seguir uma mesma linha de raciocínio nas questões, muitas vezes só muda os dados. Eu sabia qual caminho seguir, porque às vezes você sabe o assunto, mas você não sabe criar a linha de raciocínio para resolver a questão. Então é muito importante que você veja a resolução de cada questão, e até mesmo aquela questão que você acertou meio no chute, vá ver a resolução. Tabuada, terceira dica, decore a tabuada, faça sabatina pelo menos 2 vezes na semana, isso vai te render um tempo monstruoso. A tabuada é de multiplicação e de divisão,
peça pra alguém pelo WhatsApp, não importa, ou até alguém pessoalmente mesmo, se você tem um apoio da sua família, pra sempre bater a tabuada pra você, tipo, 8 dividido por 3, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Ó, eu botei 8 dividido por 3, 3, 3 nem tem. Mas aí tem número fracionado. Então você pede pra essa pessoa bater a sabatina da tabuada pra você. 5 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4. E bater mesmo a sabatina. E você tem que decorar essa tabuada. Então imprima a tabuada e tenha ela sempre à vista. Ou então eu fiz quadradinhos de cada casa. Tipo a tabuada de 5, a tabuada de 4, a tabuada de 6, de 7, aí vai. Decora a tabuada que vai te render um tempo monstruoso, monstruoso, monstruoso mesmo. Vê tópico 4. Esse é incrível, mudou minha vida. Veja a matemática no seu dia a dia. Que porra é essa? Como é que eu vou ver a matemática no meu dia a dia? Gente, a matemática tá em tudo. Uma coisa que eu comecei a fazer quando eu tava estudando lá geometria, eu calculei praticamente o volume de todos os armários que tem na casa. Ou seja, eu pegava a fita métrica, media a altura, media o comprimento, media a largura e aí calculava o volume, calculava o diâmetro. Você pode pegar o copo, você tentar calcular através do raio e do diâmetro, da altura, tentar calcular o volume disso aqui. É muito incrível quando você começa a ver a matemática no seu dia a dia. E se você for ver o Enem, praticamente todas as questões de matemática é do nosso dia a dia. Então você pode pegar uma parede e tentar calcular qual a área que a sua porta ocupa naquela parede. Então você calcula o comprimento da parede, a altura da parede. Depois você calcula o comprimento da porta e a altura da porta. Você vai achar a área da parede. Depois você subtrai pela área da porta. E aí você acha qual a área que essa porta ocupa na parede. Gente, de verdade, quando vocês estiverem estudando matemática, tentem ver ela no seu dia a dia. Isso funciona muito pra física também. Efeito Joule, eu tomava banho e falava, rapaz, esse chuveiro tá fazendo um efeito Joule. Esse forninho elétrico tá na base do efeito Joule. Esse T tá com um circuito em série. Entendeu? Entendeu? Se ligou? Então, esse T tá no circuito paralelo. Aqui não importa, a energia que vai sair daqui vai ser igual para todos, diferente do circuito em série. Então, eu via a física, a matemática no meu dia a dia, eu tentava trazer juros simples, juros compostos, tenta calcular, por exemplo, se seu pai comprou um carro, tenta calcular quanto de juros que ele tá pagando. Tenta trazer assim as coisas pro seu dia a dia. A gente tá ficando muito escuro. Tenta trazer as coisas pro seu dia a dia. Essa dica é muito, muito, muito top mesmo. Você calcula a área do seu computador. Gente, de verdade, se você fizer um mínimo de esforço, você consegue ver a matemática no seu dia a dia. E a última dica é a mais importante de todas. Não negligencie matemática básica. Eu ainda coloquei aqui, ó, falar sobre a importância da ordem dos assuntos. Sem radiciação, potenciação, MMC, MDC, fatoração, você não entenderá nenhum outro assunto de matemática. E nem mesmo de física e até de química. Física, principalmente, você não vai conseguir entender nada. Porque é preciso você saber fatoração, potenciação, MMC, MDC. Isso são coisas da matemática básica que você não pode de forma alguma negligenciar. Então, a partir de hoje, você vai me prometer aqui, que você vai entender os seus erros, você vai ver o seu erro como algo a favor.
Lorena, eu tô errando muito em juros compostos, então para que eu vou estudar a equação do segundo grau se é juros compostos que eu tô errando mais? Você vai começar a ver a resolução das questões em vídeo. Você não vai mais só ver a resolução da questão escrita. Você vai imprimir a tabuada e fazer sabatina todos os dias, ou então pelo menos 2, 3 vezes na semana, toda vez que você for estudar matemática, faz a sabatina da tabuada. Você vai começar a ver matemática no seu dia a dia, principalmente quando estiver estudando geometria. Pegue um copo qualquer da sua casa e tente calcular o volume dele, tente achar o raio, e aí vai. Tente achar a área do seu quarto, o volume do seu quarto, traga para o seu dia a dia a mesma coisa para a física e para a química. E de forma nenhuma, a partir de hoje, você vai negligenciar a matemática básica, porque você sabe que você precisa disso para entender o resto todo. Espero que vocês tenham gostado da dica, possivelmente esse vídeo também vai ter parte 2. Deixa aqui nos comentários se você tem mais alguma dica a mais, se você gostou, e vai! E compartilha pros amigos. Um beijo!